estava passando na frente de um mercado que tinha ali mesmo, no bairro onde a gente morava, eu junto de uma amiga, quando ela me pegou assim pela mão e cochichou. Vem cá um pouquinho comigo, Cláudia. Eu vou dar um oi pros meus amigos e aliás, vou apresentar você para ele também, principalmente um. Amigo, mas que amigo. Vem cá que você vai ver. Além de lindo, ele é também muito bacana. Você vai adorar. Melhor não, Sandra. Ele nem vai querer me conhecer, imagine. Além de gordinho, eu sou casado. Para de ser boba, Cláudia. Não falei que era um cara muito bacana? Vem. Ela nem quis saber do que eu estava falando. Já foi me puxando pela mão e me levando lá para dentro do mercado. Falou que ele também era casado, só que a mulher dele era uma verdadeira bruxa. Palavra da minha amiga. Diz que o tratava muito mal, que nem gostava dele e que ele também não gostava dela. Que ele só continuava casado com a megera porque tinha um filho. Sabe, para ser sincera, eu não queria ir. Não estava a fim de conhecer ninguém. Mas, por educação, acabei acompanhando a minha amiga, até porque ela me puxava pelo braço de um jeito que não dava para recusar. Pois então, esse tal rapaz, amigo dela, se chamava Joel e trabalhava como segurança ali do mercado. A Sandra entrou e foi direto até onde ele estava. Como eram muito amigos, já chegou cumprimentando, dando um beijo no rosto. Eu fiquei assim um pouco mais atrás, à meia distância, só observando, até porque sempre fui muito tímida, até que ela nos apresentou. Então, Joel, essa aqui é a Cláudia, minha amiga. Ele se abriu num sorriso, mas um sorriso assim tão encantador, de tanta simpatia, que juro, chegou a me dar uma coisa assim por dentro. Aí se aproximou, me estendeu a mão, perguntou se estava tudo bem comigo. Olha, minha amiga não tinha exagerado, viu? Que homem bonito, meu Deus. A Sandra, ela não tinha mentido, não. Além de lindo, mas lindo, um homem realmente encantador. Ele era realmente do jeitinho que ela tinha dito, muito simpático. Na verdade, eu já o conhecia, assim, de vista. Já o tinha visto algumas vezes na igreja, que eu costumava frequentar. Mas via assim de longe. Nem tinha prestado muita atenção nele. Mas agora, a gente ali, bem próximos, deu para ver que era realmente um homem muito bonito. E muito simpático também. Simplesmente encantador, do jeitinho que a minha amiga tinha falado. Hoje eu penso comigo mesmo, se pudesse voltar no tempo, se soubesse de tudo que ainda iria passar, talvez eu nem tivesse aceitado entrar naquele mercado. Porque desde o dia em que senti a força daquele olhar, minha vida mudou e não foi pouco. Ele me olhava assim de um jeito como se tivesse a intenção de ler os meus pensamentos. Saímos daquele mercado e eu simplesmente não consegui falar em outra coisa senão naquele homem. Minha amiga quis saber o que eu tinha achado dele. E nessa hora eu falei a verdade. Você tinha razão, viu, Sandra? Ele é lindo mesmo. Lindo e simpático. Um verdadeiro sonho de homem. Como já falei, eu era casada e tinha 2 filhas. Uma delas já estava, inclusive, morando com o marido. E a outra era adotiva. E uma coisa eu digo, era pelas minhas filhas que eu vivia. Elas eram tudo para mim. Porque, pelo meu marido, eu sinceramente já não sentia mais nada. No fundo, nunca gostei dele. Nunca o amei. Apesar de sempre tê-lo respeitado. Talvez por isso, eu tenha me sentido daquele modo, quando a Sandra me apresentou para o Joel. Fiquei com a imagem daquele moço no pensamento o tempo todo. Aquele sorriso, aquele olhar, aquela simpatia, aquele encanto. Meu Deus, há quanto tempo que eu não olhava para uma pessoa e me interessava de fato.
muito, mas muito tempo mesmo. Ele tinha mexido comigo mais do que eu podia imaginar. E desde aquele dia, eu que não tinha o costume de passar na frente daquele mercado, simplesmente passei a desviar o caminho apenas para cruzar ali na rua de propósito, só para poder vê-lo de novo, mesmo que fosse assim, à distância. Às vezes eu não tinha nem nada que fazer por aqueles lados, mas passava lá na frente do mesmo jeito. E só eu sei a quantas o meu coração batia quando os nossos olhares se encontravam. Quando ele acenava para mim. Quando ele me sorria e me cumprimentava, eu me sentia no paraíso. A verdade é que, por mais bobo que isso possa parecer, e eu sei que é bobo mesmo, porque afinal, o que significava? Absolutamente nada. Mas só aquilo, o fato de vê-lo assim de longe e ele acenar para mim já era um acontecimento. Meu dia parecia que ficava iluminado e ao contrário, quando eu passava por ali e de repente eu não conseguia vê-lo ou ele não estava ali por perto, parecia que faltava alguma coisa, o dia não estava completo. O fato é que, carente do jeito que eu era, e sempre fui, só por isso, nada mais do que isso, por bobo que pareça, acabei me apaixonando pelo Joel. Olha, eu chegava a sonhar com ele, de tanto que pensava nele durante o dia. Na verdade, eu pensava nele o tempo todo. Não seria exagero se dissesse que ele vivia na minha cabeça 24 horas por dia. Era uma paixão platônica, dessas que a gente sabe que não tem chance de acontecer. Havia tanta coisa contra o nosso possível romance, meu Deus, quanta coisa. Eu era casada, ele era casado, e vamos falar a verdade, ele era um sonho de homem, enquanto eu, pelo menos fisicamente, era uma pessoa uma mulher assim tão desinteressante, que não chamava a atenção de ninguém. Eu fazia academia, e repito, fazia questão de passar na frente do mercado só para vê-lo. E acredite quem quiser, fui alimentando essa paixão dentro de mim, sem ninguém saber, nem a minha amiga, nem para ela eu contei que estava apaixonada por ele. Até porque se contasse, ela provavelmente fosse lá e falar para ele, e aí a minha vida, que já era difícil, ficaria ainda mais. Sem ninguém suspeitar, suspirei por esse homem, sonhei com esse homem durante mais que um ano. E parece que quanto mais o tempo passava, mais forte a paixão se tornava. Na verdade, era um sentimento que me machucava, que judiava de mim, porque eu sabia que era uma coisa impossível. Até que um dia, já não suportando guardar só para mim aquela paixão, resolvi desabafar com a minha amiga. Tomei a decisão de que, mesmo que uma bomba explodisse, iria contar tudo para ela, o que estava se passando aqui dentro de mim. Ela me ouviu, em silêncio, me olhando daquele jeito que dava a entender que ela estava surpresa. Porque, repito, fazia mais de um ano que ela tinha ido lá, me apresentado para ele, e eu nunca tinha dito uma palavra, sempre escondi tudo o que sentia. E no final ainda acrescentei. Então, eu andei pensando, e sei lá, resolvi fazer uma surpresa para ele. O que você acha? Vou mandar colocar uma faixa na rua lá onde ele mora. Assim, bem na entrada da sua casa, dizendo que eu estou apaixonado. Minha amiga ficou pálida. Chegou a regalar o olho. Você tá louca, Cláudia? Você ficou maluca? Mas que faixa, mulher?
A esposa dele vai te matar. Você não conhece aquela peste? Você esqueceu que você também é casada? Em vez de fazer isso, de ficar expondo todo mundo, por que você não faz uma coisa mais discreta e que pode fazer muito mais efeito? Liga para ele, boba. Liga, conversa. Abre teu coração. De repente. Mas eu não tenho o número dele. O pior é que eu também não tenho, mas nisso a gente dá jeito. No fundo, eu sabia que ela tinha razão. Eu não podia fazer faixa nenhuma com declaração de amor, muito menos colocar a faixa na frente da casa dele, imagine. Seria uma loucura. É que eu estava tão apaixonada que nem raciocinava direito. De mais a mais, como que eu faria isso, colocar uma faixa na frente da casa dele? Mas é que eu precisava contar para ele, desabafar, dizer do que eu sentia. Pior do que estava, não ia ficar. Mesmo que eu soubesse que não tinha praticamente chance nenhuma. Mesmo que fosse tudo em vão. Que ele não quisesse nada comigo. Eu precisava pelo menos que ele soubesse que eu estava apaixonada. Que pensava nele o dia todo. Que mesmo sem saber, ele tinha se tornado o meu mundo, o meu sol. Simplesmente tudo para mim. Até que no fim de muita conversa, tivemos uma ideia. Fingi que estava vendendo uma rifa, aí fui até o mercado e ofereci um número a ele. Tudo para conseguir o telefone celular. O seu número, que eu não tinha, nem a minha amiga tinha. Para minha alegria, acabou dando certo. Nesse dia, inclusive, ele voltou a me olhar daquele mesmo jeito, como se quisesse me dizer alguma coisa. Isso me deu ainda mais certeza de que eu deveria conversar com ele, de que eu precisava me declarar, mesmo que fosse algo inútil. Repito, o pior do que estava não ia ficar. E se eu tivesse uma chance, a mínima que fosse, eu não poderia perdê-la. Lembro a primeira vez que liguei. Eu tremia. Minha boca ficou seca, mas eu precisava fazer aquilo. Eu precisava. Até porque, se ele não soubesse da minha paixão, claro que não ia dar em nada. Eu precisava pelo menos que ele soubesse que eu gostava dele e gostava muito. Assim que ele atendeu e falou alô, eu simplesmente perdi a coragem e desliguei o telefone. Liguei, ele atendeu, aí deu aquele branco, aquele nervoso, meu corpo todo começou a tremer e eu desliguei. Liguei uma segunda vez e fiz a mesma coisa. E uma terceira, até porque resolvi ligar só para ouvir a sua voz. Se eu fosse uma adolescente, até que daria para entender. Mas vamos convir. Eu já era mulher feita, casada, já tinha até filha. Até que um dia liguei e, tirando coragem, não sei de onde, resolvi conversar com ele. Assim que ele falou alô e perguntou quem estava falando, minha voz quase não saiu. Oi, Joel. Tudo bem? É a Cláudia. Cláudia? Que Cláudia? Nossa, não vai me dizer que você já esqueceu. Cláudia, amiga da Sandra. Ah, sim. Não, tudo bem. Agora eu me lembrei. Tudo bem, Cláudia? Mas como que você conseguiu meu número? Respondi que tinha sido aquele dia, quando fui lhe vender a rifa. E ele riu. Achou graça. Só que ficou nisso. Eu até tentei falar um pouco mais e entrar no assunto que eu queria. Falei, inclusive, que já fazia algum tempo que eu andava pensando em ligar para ele, querendo conversar com ele, mas não sei o que aconteceu, porque, infelizmente, não tive chance, ficou nisso. Ele parece que não entendeu, ou fez que não entendeu. O assunto foi desviado e, no fim, fiquei sem coragem de me declarar.
De todo modo, acho que ele deve ter percebido alguma coisa. Principalmente porque depois desse dia, sempre que a gente se via na igreja, a gente ficava trocando olhares. Ele lá no canto dele, junto da família, e eu ali com o meu pessoal. Sempre que eu via, meu coração disparava. Principalmente quando eu notava que ele estava olhando para mim. Dava uma coisa tão gostosa assim por dentro. Eu ficava me perguntando, por que será que ele me olha desse jeito? À toa é que não é. Será que está querendo me dizer alguma coisa? Será que também está sentindo alguma coisa por mim? E só não falou ainda porque é casado, tem a mulher dele. E quando ele não aparecia na igreja, como eu sentia triste, meu Deus. Eu me sentia tão amargurada. Não fazia graça nenhuma. Porque eu não ia mais à igreja para rezar. Eu iria à igreja só por causa... Não. Eu ia para vê-lo. Para olhar para ele e senti-lo olhando para mim. Nem que fosse um pouquinho, mesmo que fosse de longe. Eu já não pensava na missa, eu já não pensava. Só eu sei o que se tornou a minha vida. Como é triste estar perto de uma pessoa, desejar ardentemente estar com outra. Só que não podia. Aliás, eu não sabia nem mesmo se ele também queria. Sempre que eu encontrava sua irmã, ela me olhava de um jeito estranho. Como se, sei lá, soubesse de alguma coisa, do que eu sentia, ou de alguma coisa que ele talvez tivesse dito para ela. Eu ficava ali me perguntando, será que ele comentou alguma coisa com a irmã? Às vezes eu tinha até a impressão de que ela queria se aproximar e conversar comigo, me dizer alguma coisa, só que isso nunca aconteceu. Até que um dia tocou o meu celular. Foi só um toquezinho e eu percebi que era o número do Joel. E foi o suficiente para o meu coração disparar. Tremendo dos pés à cabeça, atendi o telefone no mesmo instante, já fantasiando um monte de coisas na minha cabeça. Ele estava querendo conversar comigo. Só podia, do contrário, não teria ligado. Ou será que tinha ligado sem querer e por isso desligou logo em seguida? Porque tão logo eu atendi, realmente o telefone... Eu liguei de volta. Alguma coisa ele queria me falar. E assim que atendeu, eu disse que tinha visto sua ligação no celular e perguntei, você me ligou? Você queria falar comigo? Então, Cláudia, na verdade eu queria sim. Eu queria te dizer que, infelizmente, eu não posso corresponder àquilo que você sente por mim. Eu vi aquilo e senti alguma coisa se desfazendo aqui dentro de mim. Como assim? Eu não tinha confessado que gostava dele. Será que a minha amiga tinha comentado com ele? Olha, não sei como tive presença de espírito para falar. Então, Joel, não sei por que você está falando isso, porque eu acho que você me entendeu mal aquele dia que eu te liguei e comecei a falar aquelas coisas. Na verdade, eu só queria ser tua amiga. Dava para sentir aquela atmosfera pesada. Apesar de não estarmos cara a cara, só aquele silêncio do outro lado da linha já me sentia sentir daquele modo. Ele tinha percebido. Se é que minha amiga não tinha comentado alguma coisa com ele, ele devia ter percebido. Desde aquele dia que eu liguei, o primeiro dia,
E comecei a falar que fazia tempo que eu queria ligar para ele, que estava assim. Ele percebeu. Por isso desviou a conversa. Por isso mudou de assunto na mesma hora. Se bem que nessa segunda oportunidade, mesmo ele me dizendo aquilo tudo, eu podia ter falado tudo o que estava sentindo, confessado que estava apaixonada. Mesmo ele falando que não podia corresponder. Mas aí fiquei com medo de ele me pedir para me afastar dele ainda mais, parar de ligar, parar de olhar para ele lá na igreja. Ah, meu Deus, bem aqui no fundo do meu coração. Eu sabia, desde o comecinho, eu sabia que entre nós não tinha nenhuma chance. Mas aí a gente se apaixona. Tinha passado mais de um ano e de repente pinta aquela esperança e você começa a se perguntar, mas vai que dá certo, vai que de repente ele... Aí eu custei a desistir, a perceber que não tinha nada a ver, mesmo sabendo que não tinha como, que a minha possibilidade era muito pequena, para não dizer nenhuma. O fato é que depois daquela ligação, ele realmente se afastou ainda mais de mim. Já não éramos próximos. Só que depois disso tudo, piorou. Me senti tão frustrada, tão decepcionada, porque tinha feito tudo para chamar a sua atenção, para que ele gostasse de mim, pelo menos um pouco. Passava na frente do mercado, ia fazer compras sempre ali, tudo para vê-lo. Na verdade, fiz tanta coisa que jamais pensei ser capaz. Até academia eu comecei a fazer só por causa dele. Regime comecei a fazer só por causa dele. Tudo para ficar um pouco mais bonita para ele. Para que ele me notasse. Sentisse alguma coisa por mim. No fim, foi tudo em vão. Nem meu amigo ele quis ser. Sim, porque, repito, ele se afastou de mim, assim, mas em definitivo. Não devia querer nem a minha amizade. Como se eu pudesse atrapalhar de algum modo a sua vida. Só porque eu amava. Só de olhá-lo, assim de longe. De sonhar com ele. Sei que a minha história é um pouco confusa. Porque nunca chegou a acontecer absolutamente nada entre nós. Chamar isso de história de amor é um pouco de exagero. Se bem que a história aconteceu e continua acontecendo, mas apenas de um lado. Só na minha cabeça. Na minha imaginação. Só aqui na minha cabeça ele foi meu. Só aqui aconteceram coisas. Sabe, eu queria tanto esquecê-lo. Tirá-lo da cabeça. Mas como? Se penso nesse homem 24 horas por dia, queria esquecê-lo porque esse amor que só eu sinto não me traz nada de bom. Pelo contrário, só judia de mim. Mesmo tendo se afastado. O mais estranho é que ele me olha. Às vezes dá a impressão até de que tem algum interesse. Sei lá, não dá para entender e vamos convir. Se não tivesse interesse nenhum, por que faria isso? Só se for para me manter ali, presa na sua corda, na sua teia. Será que tem algum interesse em mim? Ou é só para me dar falsas esperanças? Tem homem que é assim, né? Não quer nada com a mulher, mas aquilo satisfaz. Saber que tem alguém apaixonado. Ou seja, não quer, mas faz de tudo para a mulher continuar enfeitiçada por ele, presa de algum modo. Eu queria tanto esquecê-lo, porque, repito, isso não me faz nenhum bem. Ou se não isso, pelo menos uma chance de
experimentar um pouco do seu amor. Quem sabe eu me desse conta de que ele não é tudo isso que eu imagino e desencantasse de vez. Eu daria a minha vida para isso. Nem que fosse por um instante, por um breve instante, sentir a proximidade, sentir, quem sabe, o sabor da sua boca, um abraço, o calor do seu corpo. Eu daria tudo para isso. Se bem que o contrário também poderia acontecer. Se isso acontecesse, se isso me fosse permitido, quem sabe eu me prendesse ainda mais, ficasse ainda mais apaixonada. Eu sonho com esse homem todos os dias. E repito, só nos meus sonhos ele é meu. Só na minha fantasia acontece tudo aquilo que meu coração tanto deseja. Só que sempre acordo de manhã triste, porque sei que nada é real. Ah, Joel, se você me desse uma chance, eu te mostraria o que é ser amado por uma mulher de verdade. Eu sei que a tua mulher não gosta de você, e que você também não gosta dela. Até quando você vai aceitar ser tratado do jeito que eu sei que ela te trata? Uma mulherzinha qualquer, sendo que tem outra, bem pertinho de você, que te ama, que seria capaz de tudo só para te ver feliz. Bastaria que você me desse uma chance. Eu estenderia a teus pés um tapete vermelho coberto de amor. De tanto que eu te quero, de tanto que eu te amo, de tanto que eu te desejo. Por mais que o tempo passe, Joel, e já passou tanto tempo desde que eu te conheci, e por mais que você me despreze, vou continuar aqui, de braços abertos, esperando por uma oportunidadezinha de nada, para te dar tudo aquilo que tenho e que você até hoje não quis receber. Fique tranquilo, não quero prejudicar teu relacionamento, porque eu também sou uma mulher comprometida. Apesar de saber que ela não te ama e que você também não gosta dela e que eu e meu marido estamos na mesma situação. Mesmo assim, não quero te atrapalhar, mas se você pudesse me dar só uma chance. Tudo que eu quero é um beijo teu, é um abraço apertado, um toque, um gesto, uma palavra. Tudo o que sonho à noite é com um pedacinho de você, um pouco do teu amor. É só com isso que eu sonho. Era só isso que eu queria. Se bem que, ao mesmo tempo, tenho medo, porque talvez eu me apaixonasse ainda mais, ficasse ainda mais louca de paixão por você. E aí, se você não me quisesse, o que seria da minha vida, Joel? Se mesmo você nunca tendo me beijado, nunca tendo me abraçado, eu nunca tendo provado do sabor da tua boca, eu já não sei o que faço com essa paixão, Joel, com essa loucura, com esse amor que explode meu coração, mesmo você não tendo me dado um beijo, mesmo você tendo pedido, inclusive, que eu me afastasse, mesmo você não ligando para mim.